Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4. Oi, Eduardo, tudo bem? Oi, Paulo, tá joia? Tudo em ordem, graças a Deus. Então tá bom. Quer dizer que você teve algumas experiências novas? O que foi que. Quais são as novidades aí de lá para cá, desde a última nossa conversa, né? Então, eu, eu quando fui na experiência lá da Ayahuasca, eu falei que eu não voltava mais, porque foi meio assustador. Uhum. Mas, passado um tempo, eu, eu fiquei com algumas dúvidas em relação à primeira experiência que foram me instigando. Falei assim, acho que eu vou ter que dar um pulinho lá de novo. Uhum. E tentar descobrir essas outras coisas que ficaram me intrigando. Uma Uhum. das coisas é porque, como no processo, né, e além disso, nesse período de lá para cá, eu tive alguns insights, algumas outras elaborações e Uhum. também algumas outras experiências que me trouxeram assim grandes reflexões e Novos insights, né? inclusive algumas coisas que eu andei até comentando com você, né? Igual assistindo um dos seus vídeos, eu fiz um comentário lá, depois Uhum. um vídeo também daquele canal lá da Passado a Limpo, né? Sim, sim. Também fiz Uhum. algumas reflexões. E Uhum. eu sou ávido de informações, né? Então eu zerei o seu canal. Eu já tinha zerado o Conseguiu ver do. todos os vídeos? Tem uns Consegui. 300, eu acho já, né? É, Olha, zerei o mas seu, zerei o antes, do Carlos. sim, porque tem muita gente que ainda não lhe conhece, porque pode não ter assistido o primeiro vídeo, né? Uhum. Antes da gente entrar nos assuntos, depois a gente retoma aí a questão que você ia falar do canal, do outro canal, né? Eu gostaria que você se apresentasse, né? Dissesse aí de onde está falando, qual é a tua formação Uhum. profissional, para a pessoa lhe conhecer e depois a gente volta aí a nossa conversa, tá bom? Tranquilo. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então, meu nome é Eduardo, geralmente eu me identifico como Eduardo Souza, né? Minha formação inicial, minha graduação primeira foi como psicólogo, depois eu fiz complementação pedagógica em sociologia, depois segunda licenciatura em filosofia, fiz pelo próprio serviço na área da psicologia. Eu me especializei pelo CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, em Psicologia Social, e recentemente, em janeiro, eu me formei na pós-graduação em Neurociências Aplicadas à Educação, pela Uniacel. Certo. E você mora onde? Moro em Divinópolis. Eu sou de Itapecerica, Itapecerica é aqui pertinho, 65 Hum. quilômetros, mas eu moro em Divinópolis já há mais de 20 anos. Já fui casado, tive um filho que atualmente vai fazer 27 anos esse ano. E Uhum. atualmente estou em um relacionamento estável, né? Já há mais de 7 anos. Certo. Divinópolis fica em que estado? Minas Gerais. Minas. Certo. A cidade onde eu moro foi citada recentemente numa novela das 7 da Globo, Hum. como local onde residia um bandido da novela. Foi? O Ai, pessoal quem assiste novela vai é. identificar. Ok, obrigado. Então vamos retomar aí. Você estava falando que andou, você assistiu lá um vídeo no canal Passado a Limpo que lhe despertou alguns insights.
maratonou o nosso canal, viu todos os vídeos, e você estava falando de uma final que somos nós também, que você andou vendo. Quando eu comecei a ver questões de EQM, foi numa final que somos nós. Lá, a Simone, acho que é Simone, do canal Feita de Luz, Simone. Foi sugerida para mim, logo que eu estava assistindo, sugeriram o canal dela, e eu assistindo alguns vídeos, ouvindo alguns vídeos dela, ela indicou o seu canal, foi assim que eu cheguei até você. Certo. E o seu canal, quando nós conversamos a primeira vez, eu já tinha mais da metade dele já assistido. E depois, parece até que foi no seu canal que teve um entrevistado de Divinópolis, um senhor mais velho. Bom, eu não senhor lembro de da Divinópolis. cidade, né? Não lembro, pela cidade assim, eu não lembro. Mas Eu acho que é do seu canal, daqui de Divinópolis também, um senhor. é um moreno que foi do EQM, não? Ele é um senhor mais velho, magro, claro, meio calvo. Eu não me recordo agora o nome, devia ter anotado. Mas na primeira vez que a gente conversou, né, eu falei então das questões lá da minha experiência com a ayahuasca, que eu como psicólogo, tinha algumas dúvidas sobre questão das alucinações. Eu queria ter uma experiência dessa, mas eu tinha muito receio, né? E num dos livros do Chico Xavier, ele fala que o Emmanuel o induz a uma experiência com LSD no mundo espiritual, né? Uma LSD espiritual. E ele também teve uma experiência dessas. O Jung, né? Inclusive tem no seu canal, né? Ele teve um EQM, né? Também. Teve uma EQM. Então, assim, e teve experiências xamânicas também, né? Eu tenho visto também um psiquiatra falando sobre essas questões relacionadas com alucinógenos ou psicodélicos, na verdade, como sendo uma área da psiquiatria que está se desenvolvendo muito, porque a eficiência no tratamento de depressão e ansiedade tem sido muito evidente. Então, era uma curiosidade minha que eu tinha. Quando eu comecei a ver as EQMs, né, eu falei assim, eu vou ter que viver uma EQM. A provocar eu não vou, mas eu preciso de viver isso. Porque mediunidade eu tenho desde a infância. Tive vários episódios na minha infância, eu comentei na outra entrevista, né? Tive episódios na minha adolescência. E na minha idade adulta, quando eu vim para Divinópolis, eu comecei a frequentar movimento espírita aqui e fui frequentador assíduo de vários estudos aqui durante muito tempo. De um tempo para cá, em 2008, mais especificamente, houve um tanto de mudanças na minha vida que fez eu mudar, né, minhas estratégias e rever meus posicionamentos. Mas a mediunidade continuou sendo algo assim que me acontecia sempre. E que de tempos em tempos eu percebo a proximidade maior de alguns espíritos que eu julgo, hoje eu consigo dizer que são amigos espirituais, não no sentido que as pessoas dizem no movimento espírita, porque a gente sempre fala assim, foi um amigo espiritual que se aproximou. Mas a gente fala sem prestar atenção na palavra amigo, né? E realmente são amigos, e como amigos, a gente precisa de criar um vínculo daqui para lá, porque de lá para cá eu acho que isso é mais natural, porque eles estão livres do esquecimento, né, das encarnações anteriores, né, alguns deles.
Mas a gente está aqui sob esse véu do esquecimento e a gente, às vezes, não lembra dessa amizade. Mas, realmente, hoje eu os considero como amigos espirituais, que se aproximaram de mim em momentos em que eu precisava muito. E hoje eu vejo também a mediunidade como uma forma que a gente deve escolher no mundo espiritual para vir que nos ajude a superar nossas dificuldades e nossos problemas pessoais, psíquicos, mais atávicos, vamos dizer assim, ou então mais acásticos, né? De outras vidas, porque a mediunidade ela é um instrumento de potencialização das nossas transformações. Eu imagino que se a gente colocar em exercício, a gente consegue resolver muitas questões e dissipar muitas dívidas do passado. Então foi assim, aí nesse período agora mais recente, pré-pandemia para cá, eu me senti assim, mais estável, uma estabilidade maior de emprego, de profissão, de vida mesmo, né? E aí eles, em determinados momentos bem pontuais, eles se aproximaram novamente, e aí eu senti, assim, de certo modo, meio que desafiado ou cobrado para ter um pouquinho mais de responsabilidade com essas questões e levar isso mais a sério, esse relacionamento com esses espíritos, né? A gente é cobrado o tempo todo em relação a isso. A nossa própria consciência, né? Quanto mais a gente se torna consciente, mais a gente começa a levar a sério, né? Isso. Eu tenho visto alguns vídeos da Lucilena Galvão. Ela fala muito sobre essas questões da mensagem sagrada, né? Que cada um tem que dizer, né? E inspirado por você, pelos seus comentários nos vários vídeos, que você sempre cita o Arjuna, eu li o Bhagavad Gita também, achei muito interessante. Ele fala muito nisso aí também, né? De você fazer algo que seja importante sem esperar, que você julga que é importante, sem esperar nenhum reconhecimento, né? A ação sem expectativa isso, de resultados, né? Isso. Então isso eu acho liberta muito, né? Liberta muito porque a gente faz a parte da gente e o resultado não cabe a gente, né? Cabe a gente fazer. Eu fiz minha parte, agora o resultado cabe ao todo, né? Então eu tenho percebido muito nesse sentido, que a mediunidade é algo disso, de um relacionamento que é bom, que faz bem, que é intrigante, né? Porque eu sempre fui muito curioso, muito. Eu sempre. Dizem os umbandistas e candomblecistas que eu sou de Ogum, e Ogum é da tecnologia, das novidades, né? Então eu acho que eu sou um pouco disso. Eu sempre gosto das coisas novas, das coisas ocultas a serem descobertas. Então eu sempre fui muito curioso. Então a mediunidade tem muito disso também, né? De você descobrir coisas do mundo ou de saber coisas para além do habitual. Então foi nesse sentido que eu resolvi fazer uma nova experiência com a ayahuasca. Eu tive uma primeira experiência. Na primeira experiência, eu não sei se eu cheguei a relatar na primeira entrevista com você, mas ficam 2 amparadores lá já para quem não viu meu primeiro vídeo, né? É uma experiência amparada em um centro espírita, chama União do Vegetal, que existe em todo o Brasil. Tudo regulamentado, dentro das regras da Anvisa, o chá que se usa é aprovado, e tem um pessoal da Universidade de São João del Rei que faz uma triagem antes, né, para quem pode entrar, quem pode participar, pessoas. E esses amparadores que você fala são membros lá da comunidade que ficam ali cuidando das pessoas que estão passando pela experiência, né? Isso, porque
Tem pessoas que começam a ter ânsia de vômito, precisam ir ao banheiro, então o chá ele pode ser muito, a experiência pode ser muito purificadora do ponto de vista do corpo físico, né? Então, se a Sim. pessoa não estiver muito preparada, ela vomita, suja. Então, sempre tem os amparadores. E também para orientar, porque tem todo um ritual, né? Um ritual xamânico, tem uns pontos indígenas que são cantados, né? Que são colocados. Depois tem umas músicas religiosas cristãs. É um grupo que fala muito de Jesus. E isso eu acho que é muito importante, assim, para que a pessoa se sinta também segura, né? Para que não seja simplesmente uma experiência de um uso de um alucinógeno, né? É, Que seria, hoje se diz que é o uso recreativo e o uso terapêutico, né? O uso recreativo é o uso de drogas normal. Agora, o uso terapêutico seria o caso, e esse, no caso, é um uso terapêutico e religioso ao mesmo tempo, né? Porque ele é um é ritual xamânico. ritualístico. Aí, na primeira vez que eu fui, de um dos amparadores do meu lado, eu não via a fisionomia normal dele. Eu via uma fisionomia diferente. E isso me intrigou. Mas, como médium, eu tenho vários episódios de clarividência, eu tenho uma habilidade que se chama dupla vista, que às vezes você pressentir o acontecimento de outro lugar, ou se sintonizar com a coisa que está acontecendo em outro lugar naquele momento, né? Uhum. Então, eu tive vários episódios desses. Só que no momento da experiência lá, isso não me aconteceu dessa forma. Quando você está com os olhos abertos, a gente tem algumas experiências visuais. Eu vejo que a acuidade visual fica muito forte, né? Eu tenho problemas de vista, minha visão ficou ultra, mega, blaster melhor do que ela é. E eu tenho, na base dos meus olhos aqui, eu tô com tipo umas pluminhas pretas que ficam, quando você olha para o sol, elas voam assim no globo ocular e dá uma manchinha escura. A Chamam de minha mosca volante, é isso? Isso, mosca volante. A minha oftalmologista me explicou isso. Uhum. Quando eu estou na experiência da ayahuasca, eu vejo essas. Isso eu não vejo habitualmente. Eu só consigo ver essas coisas quando eu estou olhando para o sol. Durante a experiência, eu olho assim, elas andam para cá, eu olho assim, elas andam para lá. E dá para ver todas elas assim, encarreiradinhas. Assim. Então, é algo que eu não vejo normalmente, mas lá eu vi. E aí, o que me intrigou foi que, se eu sou médium e às vezes tenho um episódio de clarividência, em algumas situações eu já vi alguns espíritos, já vi algumas imagens, por que espíritos eu não vi? Eu vi um elemental lá no fundo, mas por que lá naquele ambiente eu não vi nenhum espírito desencarnar? E Uhum. esse moço do meu lado, que eu via com outra fisionomia, eu fiquei também intrigado. Por que eu não vi a fisionomia natural dele, mas foi só dele? E do restante, tinha lá mais ou menos umas 50 pessoas, era por ter visto um anjo de guarda de algum andando lá, alguns espíritos desencarnados lá, devia ter, né? Uhum. E eu achei que a experiência pudesse me dar isso. E aí, só que vai dando um determinado momento, você fica parecendo que está com sono. E aí você fecha o olho. Fica cansativo manter o olho aberto. E aí você fecha o olho como se tivesse dormido. Só que você está o tempo todo lúcido. Se alguém fala alguma coisa, você abre o olho, olha. Se alguém te toca, você percebe. É lucidez maior do que essa lucidez normal nossa aqui. A gente parece que a Sim. atenção fica redobrada. Uma atenção difusa, mas muito completa, muito intensa, vamos dizer Os assim. sentidos ficam aguçados, né? Quer dizer, a E audição, tato, isso. e visão também, né? Como você falou. Aí eu quis voltar lá para ver isso aí, para tirar essas dúvidas. Outra coisa que eu queria ver é se a minha fisionomia
também poderia ser diferente no espelho. Então eu queria ir até o espelho, lá tem um banheiro, né, que você pode ir e me ver já nessa situação, se eu tinha outra fisionomia. E outra coisa que eu queria também é experimentar se aquele momento em que eu estou vendo as coisas com maior nitidez, que na primeira experiência eu até acho que narrei isso, que eu olhei para a parede assim, eu consegui aproximar como se tivesse dado um zoom e eu cheguei pertinho da parede que estava bem longe, né? Então, se isso que eu estava vendo era eu saindo do corpo, ou se era eu preso ao meu corpo vendo só com meus olhos, né? Se uma isso era lente, algo... como se o olho fosse uma lente, né? Objetiva. Isso. E aí eu imaginei que se fosse eu fora do corpo, se aquele momento eu estivesse fora do corpo, talvez eu pudesse atravessar a parede, porque já aconteceu isso comigo em desdobramento astral, mas os meus desdobramentos eu tenho muita dificuldade de reter. Eu tenho experiências que são muito profundas no desdobramento astral, e eu volto com a sensação de que houve que eu visitei um lugar muito diferente, ou com algumas imagens, ou com algumas informações, mas a lembrança visual é muito raro eu ter. Eu já tive algumas de volitar sobre uma cidade, mas de atravessar, e a sensação de atravessar a parede, eu nunca retive isso. Então eu falei assim, se eu estiver fora do corpo, essa substância projeta a gente para fora do corpo, eu vou conseguir atravessar a parede. Então eu vou fazer essa tentativa. Então foi numa tentativa de algumas experiências científicas aí, alguns testes. Mas algumas coisas eu consegui, outras não. Por exemplo, sair do corpo e atravessar a parede eu não consegui. Prestar atenção e ficar com os olhos bastante abertos durante mais tempo, eu consegui ficar o máximo que eu consegui. E quanto mais tempo eu demorava, mais eu sentia o efeito de uma fusão, não é bem uma fusão, de uma visão tão ampla, tão mais aguçada, que a gente consegue perceber a interdimensionalidade com o mundo espiritual. Não seria algo assim que não é da mediunidade, seria algo que talvez a nossa visão como seres humanos está um pouco embotada. Que é perceber a presença de espíritos ou de elementais por efeitos por exemplo, no chão eu olhei e eu conseguia ver o rosto de uma pessoa que me disseram que estava acompanhando o moço do lado. Mas eu não vi como eu vejo na clarividência, porque quando eu vejo na clarividência, é como se fosse uma imaginação tão potente que ela sobrepõe a realidade. Mas, por exemplo, se eu estivesse olhando para você aí na sala, vendo um espírito do seu lado, eu estaria vendo pela clarividência com a minha imaginação. É como se eu tivesse com o olho fechado, vi e ver aquele flash, e eu captei o flash mental e percebi ele do seu lado. No caso lá da ayahuasca, não é assim que eu, com o olho aberto, eu via. Eu percebia que as próprias linhas do desenho da realidade aqui, elas demonstram o efeito da outra realidade, através de... Muitos chamam só de pareidolia, que é você olhar para uma coisa e cismar que aquilo parece a carinha de alguém. Mas eu conseguia ver com tanta riqueza de detalhes. Por exemplo, esse homem que eu vi,
Ele estava de chapéu, com um chapéu bem pontudo, de um estilo meio bruxo, barbas compridas, com riqueza de detalhes. Você via no chão projetado, era? No chão projetado. Só que estava nas linhas do desenho do chão. E você disse que... Não estava, não era um espírito andando como se fosse um ser visível normal que eu percebi. É como se fosse o desenho do próprio chão ali, né? A moça que estava na frente, assim, eu vi atrás dela, assim, ela estava com um cachecol do lado, e o desenho do cachecol mostrou o rosto de um senhor idoso, mas perfeito, perfeito, senhor. Eu vi detalhes, cabelo branco, detalhes da cor da pele, a tez parecida comigo, amarelado. Detalhes assim muito perfeitos, mas não tinha nada, não tinha, era só A imagem. o conjunto da obra. Uhum. Né? O conjunto da obra deu aquele desenho. Se eu virasse assim, eu já não via mais. Sim, sim. Mas num ângulo específico eu percebi perfeitinho ele assim. E aí eu perguntei, porque fica sempre alguém espiritual próximo, que ou aquilo que o pessoal da EQM diz, né, que tudo que você pergunta vem imediatamente a resposta. Na verdade, não é nem uma pergunta, nem uma resposta. A sua curiosidade foi naquele sentido, você sabe imediatamente. É como se fosse uma pessoa me dizendo. Então eu senti assim, aquele é um senhor que é o avô daquela moça que está presente com ela, ela está acompanhando, cuidando dela. Então, assim, eu não fui verificar depois, porque as pessoas também estão sob o efeito, então eu não fiz esse tipo de verificação. Não faz sentido também ficar vasculhando isso. Eu tive a experiência, Mas você disse que válida. aquele senhor que você viu no chão projetado, com chapéu, era o que estava acompanhando o seu amparador. Como você ficou sabendo disso? Foi uma informação que chegou também? Informação que chegou também. Não foi Bem, ninguém que confirmou, não? não foi ninguém que confirmou. É tudo assim. Vem as informações e as explicações. É como se você tivesse vários insights o tempo todo. Muito, muito rapidamente, assim, sabe? Teve dúvida, veio insight. Teve dúvida, veio insight. Então é uma profusão de insights que vão chegar. A outra coisa que aconteceu foi a questão de ir ao espelho para ver meu rosto também. Eu não fui. Eu até tive a oportunidade de ir, mas não fui. Porque na sequência eu vou ir falando, aí eu vou explicar o porquê que eu não senti necessidade de ir. E atravessar a parede também, eu fui segurando o máximo que eu consegui para ver se eu conseguia, porque no começo eu não via a parede da mesma forma que eu vi da primeira vez. Eu estava em um outro lugar, numa posição diferente no salão, então a parede que estava à minha frente era diferente. Não houve o mesmo efeito, né? Não houve o mesmo efeito. Mas, à medida que eu fui aprofundando o tempo, que eu consegui segurar sem fechar o olho, sem passar para a experiência mais subjetiva, porque eu queria ver com os olhos físicos e não com os olhos espirituais, né? E aí eu consegui dar o mesmo... eu tô com uma parede aqui, ó, que eu tô tocando nela, que acho que o braço toquei nela. É como se eu tivesse aqui, só que ela tava a 7 metros de mim, essa parede. Quando eu olhei para ela, que eu fixei melhor, eu vi os calombinhos do lugar que eu tava olhando assim, ó, na parede. Os detalhes da... Então é uma visão ampliada com zoom. A gente Olhos de consegue águia, dar né? zoom. Mas não consegui atravessar também. E vi um outro elemental. Esse outro elemental que eu vi, ele era diferente. O primeiro que eu vi da outra experiência, ele tinha uma aparência de um dragão. E depois eu confirmei que ele era de uma orquídea muito grande, muito bonita, que estava lá fora, em cima de uma árvore. Agora, dessa vez, eu vi um outro elemental, e ele parecia um elfo, meio parecendo com um palhaço, assim, meio elfo, meio palhaço, assim, coisa mais medieval, aqueles palhaços
mais medievais. E eu percebi que era um elemental. Como era a festa de São João, no dia, era dia 23 agora de junho. Sim. Então, eles acenderam a fogueira, a reunião começa às 8, termina depois de meia-noite, né? A meia-noite e 15 que termina. Então, eles acenderam uma fogueira. Eu consegui perceber, nas fagulhas que ia saindo do fogo também, vários elementais do fogo, assim. É como se fosse uma lagarta de fogo, assim. Atravessando o fogo. Então eu consegui perceber isso também, muito, muito nitidamente. E consegui também perceber muitos espíritos, espíritos ligados à culpa, a medo, a sofrimento, como os espíritos. Eu vi a narrativa da sua esposa no canal, né? Que ela tem prestado auxílio nas colônias espirituais, onde existem esses espíritos sofredores, né, em visita. Eu já tive várias experiências assim, tanto em reunião mediúnica, quanto em desdobramento astral em casa mesmo, após o sono. Então, quando ela falou, eu percebi direitinho o que ela está fazendo, e é uma atividade que a gente faz assim. Tem vezes que a gente faz nem lembra que fez, porque é algo que a espiritualidade usa muito, né? Existe um livro do André Luiz que chama Os Mensageiros, psicografado pelo Chico Xavier, que mostra muito bem esse processo, como que as visitas, que às vezes você tem que... o espírito mais iluminado, ele não consegue chegar lá se ele não tiver amparado por uma pessoa que está no corpo físico, porque ele precisa de adensar a sua condição para chegar naquele patamar, né? É difícil de aproximar. Então, na experiência lá, eu vi vários espíritos desses, e aí quando eu percebia, e aí eu via nos desenhos com o olho aberto, eu fechava o olho, eu entrava naquela dimensão e via, da mesma forma como eu já vi em várias reuniões mediúnicas. Em reunião mediúnica, é comum você estar amparado por um orientador espiritual encarnado, né? Ele vem ao lado e percebe que você está entrando naquele transe, e aí ele vai te acompanhando. A gente chama de médium de desdobramento, né? E aí ele vai te acompanhando. O que você está vendo? Você começa a narrar, e aí você vai aprofundando, ele vai te levando, te guiando até o local, a pessoa que você está resgatando, ela traz, e aí, geralmente o médium de desdobramento, ele vai, aproxima da pessoa, começa a sentir as mesmas coisas que ela, num processo quase de simbiose dos sentimentos. Então a gente sente no corpo físico, dor no estômago, dor na cabeça, onde a pessoa tiver com problema, a gente sente. E na hora que a gente começa a sentir isso, é o momento em que o espírito se liga a você como médium. E como eu sou médium de incorporação, que eles falam, né? Mas na verdade é de psicofonia, aí esse espírito já logo se manifestava. Então eu às vezes via o percurso até o local que ele estava no umbral, né? E via voltando. Então eu tive essas experiências lá também. Só que para eu ter essa experiência de ver esses espíritos, eu tinha que fechar os olhos. Eu via o desenho deles com o olho aberto, mas na hora que eu queria aprofundar, eu fechava os olhos, que aí eu via a situação. Então, eu percebi que há essa diferença entre a clarividência e a própria capacidade, a acuidade visual nossa, que talvez a gente não esteja usando ela da forma como poderia, né? Eu fico pensando assim, quando Jesus fazia aquelas curas, às vezes, e tem um filme
ficou muito popular nos anos 2005, 2004, que é Quem Somos Nós, que fala Sobre assim, física quântica? e sobre física quântica. E eu vi também naquele Paranormal Experience, uma física quântica também falando de alguma coisa desse sentido. E aí, a gente tem um condicionamento mental que nos limita, né? E que a gente acredita que é limitado e por isso é. Então, a nossa mente confirma aquilo que a gente pensa, né? A nossa mente está o tempo todo trabalhando para confirmar o que a gente pensa. Lá nesse filme, tem uma moça que tem dificuldade de fala, aí o moço coloca ela olhando assim para o horizonte e fala assim, aqui, os índios não viam as caravelas quando elas chegaram no Brasil. Até um certo ponto. De um dado momento para frente, eles passaram a ver. Então, porque nunca tinha visto nada parecido. Então, fica muito difícil você ver. E talvez seja por isso que às vezes a gente olha para o céu e não vê nada. E outras pessoas olham para o céu e veem naves, né? É porque a gente está preparado para pensar assim, não, o céu é um lugar onde só tem estrela e nuvem. E passarinho, né? Mas se a gente abrir a mente para, peraí, e se houver outras coisas? Talvez a gente consiga ver mais. Esta é a parte 1. Assista também às partes 2, 3 e 4.